Fecundação. No ato sexual, os espermatozoides deslocam-se da vagina até a tuba uterina, impulsionados pelo flagelo e auxiliados por contrações da musculatura lisa, da parede do útero e da tuba uterina. A maioria dos espermatozoides degenera. Na tuba uterina chegam apenas cerca de 200 espermatozoides onde ocorre a fecundação. Como foi dito nas aulas passadas, entre 200 a 600 milhões de espermatozoides em uma única ejaculação, só que apenas, em média, 200 espermatozoides chegam à tuba uterina. Apenas um espermatozoide fecunda o ovócito secundário. Os espermatozoides podem permanecer viáveis no trato genital feminino por até 48 horas e o ovócito secundário deixa de ser viável cerca de 24 horas após a ovulação. Nesse intervalo de tempo, pode haver fecundação e ter início a gravidez. Em certos casos, mesmo não havendo penetração do pênis na vagina, se a ejaculação ocorrer no exterior próximo à entrada da vagina, os espermatozoides poderão adentrar o sistema genital feminino e chegar até a tuba uterina. Então, meninos, muito cuidado quando forem namorar. Se a mulher estiver em período fértil, poderá ter início a gravidez. Na fecundação, antes de atingir a membrana do ovócito secundário, o espermatozoide atravessa a corona radiada, formada por células derivadas do ovário, células foliculares, e a zona pelúcida, um revestimento externo do ovócito 2, composto principalmente de glicoproteínas. Então, o espermatozoide, para entrar no óvulo, não é tão fácil assim. Temos duas barreiras. Uma é a corona radiada, formada por células derivadas do ovário, e a outra é a zona pelúcida, um revestimento externo do ovócito, composto principalmente de glicoproteínas. Está aí a imagem. Primeiro, eu tenho a corona radiada. Após a corona radiada, você tem a chamada zona pelúcida. E ele tem que vencer essas duas barreiras até entrar no óvulo. No caso, quando ele entra no óvulo, eu tenho o pronúcleo masculino, que seria do espermatozoide, que vai se unir ao pronúcleo feminino, que seria do óvulo. A isso nós chamamos de anfimixia. Os espermatozoides atingem então a membrana plasmática e inicia a penetração no ovócito 2. Nesse momento, origina-se o óvulo e um corpúsculo polar. Forma-se também uma membrana de fecundação, a qual impede a entrada de outros espermatozoides. Se o espermatozoide enxergar-se, ao entrar em contato com o gameta feminino, ele não vai enxergar o óvulo, ele vai enxergar o ovócito secundário. Agora, quando ele penetrar, ele está penetrando o óvulo. O núcleo haploide do óvulo e o do espermatozoide recebem o nome de pronúcleo feminino e pronúcleo masculino, respectivamente. Com a união desses núcleos, eu tenho a chamada anfimixia, temos a formação da célula ovo, também conhecida como zigoto, e o início do desenvolvimento embrionário. Na fecundação, o pronúcleo e o centríolo do espermatozoide farão parte do zigoto. As mitocôndrias do espermatozoide vão se desintegrar no citoplasma do óvulo. Todas as demais organelas citoplasmáticas e o pronúcleo feminino estarão no óvulo, inclusive as mitocôndrias. No caso, você não tem as mitocôndrias do seu pai, você tem as mitocôndrias da sua mãe. Essa característica é importante para entendermos algumas doenças que são causadas por mutações do DNA mitocondrial e que, portanto, são transmitidas das mães para seus descendentes. A análise do DNA mitocondrial também tem sido usada em testes de maternidade para verificar quem é a mãe de uma criança. Quando se falar em DNA mitocondrial, eu estou verificando quem é a mãe.